Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Espaço Holístico Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. E, nesse momento, então, convido a você, minha irmã, meu irmão, para que nós possamos buscar um pouquinho de introspecção, vamos nos conectar com a espiritualidade, vamos fechar os nossos olhos, pedir a permissão, a orientação e a bênção, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira as palavras que serão lidas e refletidas aqui conosco. Que esse Evangelho, assim como o Cristo nos ensinou, que esse Evangelho seja fonte viva e que possamos viver essa realidade no nosso cotidiano, dessas palavras que aqui serão pensadas, refletidas, e que elas possam sim ser colocadas em prática. E esse, Pai, é o nosso grande desafio. A cada evangelho, a cada semana, a cada vídeo aqui feito pelo Emana. Assim pedimos permissão para mais um Evangelho no Lar. Muito bem, vamos abrir então hoje no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 11, o orgulho e a humildade. Pois bem, vamos à leitura então. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Ou seja, os bons espíritos, os espíritos superiores que hoje vêm nos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos e todas. Ó vós encarnados, que vos achais em provas e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Que carinho deste irmão, deste espírito, que com essas belas palavras psicografadas ou por meio da psicofonia, em 1863, o espírito Lacordaire faz uma introdução sobre que bênção é para ele poder falar em nome da espiritualidade a nós encarnados. Continuamos o texto então, meus amigos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Vou repetir, gente, porque é fundamental. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. E olha, esse texto é de 1863 e parece que o texto foi escrito ontem, pois vivemos neste orbe, neste planeta Terra, planeta de provas, de expiações. Como alguns autores mencionam, a Terra é um misto de escola, de hospital, de prisão. Mas sabemos que nós, espíritos imperfeitos, que habitamos ainda esta frequência terrena, estamos aqui por uma necessidade, uma bondade, uma oportunidade do nosso aperfeiçoamento. E nesse aperfeiçoamento, observamos nesse texto que ainda nos falta o exercício da humildade. Entretanto, sem humildade,
Podeis ser caridosos com o vosso próximo? Olha a pergunta. Sem a caridade ou sem a humildade, a gente pode ser caridoso? A resposta: ó não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais, apenas nós nos enfeitamos, é só um enfeite externo, de virtudes que ainda não possuímos. Como se nós colocássemos uma roupa para ocultar algumas imperfeições do nosso corpo. Que pesado, né, gente? Mas é necessário a gente ler e ouvir isso um pouquinho. Porque quantas vezes nós exercitamos, eu exerço a caridade para me mostrar. Se é para me mostrar, não existe humildade nenhuma nisso. Ou seja, eu, Ricardo, ainda sou carente dessa virtude. E os nossos irmãos, por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos chamar a atenção nesse sentido. Que a verdadeira caridade só se faz pautada, tendo por base, tendo por fundamento a caridade, ou melhor, a humildade. Eu diminuir o meu egoísmo, o meu excesso de si, o excesso de mim. De não me achar melhor que o outro, que a outra. De não querer aparecer tanto. É um desafio para nós, minhas irmãs e meus irmãos. Me permitam, né, ler um pouquinho e refletir com vocês, e aí ler mais um pouquinho e refletir, para que não seja uma leitura vazia. O Evangelho ele é tão rico que às vezes a gente quer ficar lendo, e a gente perde a riqueza. E vejam, eu li aqui basicamente 2 parágrafos, e olha quanta mensagem profunda esse bom Espírito já nos traz. Que sem humildade não há caridade. Ou há uma caridade enganosa, ou há uma caridade mentirosa. E a gente tem, né, muitas vezes uma necessidade interna que parece que é mais forte que nós para aparecermos. Isso porque somos imperfeitos ainda. Não é que a gente quer o mal, mas é que nós somos imperfeitos. E por reconhecer essa imperfeição, por sabermos que estamos neste mundo de provas, de oportunidades, de viver esse desafio, de entender por que muitas vezes essa necessidade de querer parecer algo que eu não sou. Será que isso tem relação com uma baixa autoestima? Vejam como o Espiritismo está ligado com o autoconhecimento, com essa busca interior. É interessante que as respostas elas vão se dar todas aqui dentro de nós, espíritos encarnados, filhos de Deus. Lembrai-vos daquele que nos salvou, Cristo Jesus. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Já paramos para pensar? Filho de Deus encarnado nesse planeta, a humildade deste espírito, deste ser, que poderia um ser de elevada qualidade espiritual, mas em nenhum momento, quando lemos a sua história por meio dos evangelhos, em nenhum momento percebemos colocar-se acima de qualquer pessoa, fosse de um simples pescador, fosse de uma pessoa tida naquele momento por um doutor da sociedade, ele se colocava como igual. Este é o exercício que só um espírito elevado consegue fazer, que nós ainda não conseguimos. Digo ainda porque nós temos a oportunidade e a lei natural da reencarnação e nós estamos
evoluindo para isso. Aí você pode dizer, vai demorar? Muito. Mas estamos caminhando para isso. Quando a gente se percebe num ato com falta de humildade perante alguém, perante um grupo, perante um ambiente de trabalho ou onde a gente esteja, que de repente eu não exercitei a humildade, eu me mostrei além do necessário. E quando eu digo mostrar, não é demonstrar aquilo que você faz bem profissionalmente, por exemplo. Esse é um conhecimento técnico que você tem, que é muito bom que as pessoas conheçam para, inclusive, você poder ajudar outras pessoas. É quando a gente usa isso para se colocar de forma superior ao outro, com a necessidade de estar acima de alguém. E essa necessidade de estar acima de alguém mostra uma enfermidade desse espírito ainda que eu sou, espírito imperfeito. Continuando. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas tidas pelos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Um título acadêmico é um título acadêmico, conquistado com mérito, com honestidade, é muito bonito. Mas isso não faz ninguém superior a um outro. E quantas vezes, eu valorizei mais uma pessoa que tinha determinado título do que um irmão que não tinha. Quantas vezes você, nós, sociedade, usamos determinado conhecimento ou bem material, posses, riquezas, ou a famosa carteirada. Sabe com quem você está falando? Esse é um orgulho, é um lado ruim do orgulho, porque ele afasta da humildade, nos afasta da capacidade de olharmos para nós ainda ausentes dessa humildade. E o Cristo vem nos mostrar um outro caminho, um caminho de valorizar sim o Espírito que somos, Filho de Deus, mas sem a necessidade de nos elevarmos. Não precisamos disso ainda. Melhor, nós não precisamos disso. Só que isso ainda está em nós. Minha irmã, meu irmão, estamos aqui conversando há 13 minutos. E eu queria deixar como síntese a necessidade, então, de reconhecermos que o pobre de espírito é aquele que não se eleva. Ele não precisa ter essa necessidade. Ele é humilde. Mas nós ainda precisamos mostrar algo que aqui dentro nos faz falta. Se faz falta aqui dentro, eu tenho que mostrar isso externamente, como se fosse uma casca. Então, olhar para o lado, diminuir aquele orgulho que me afasta da humildade e perceber que a caridade que eu faço para com qualquer irmão, seja ela material, seja ela se colocar à escuta de alguém, só faz sentido se essa humildade, se essa caridade, ela começa a ter pistas da presença da humildade. Que possamos, então, olhar para nós, sem aqui colocar culpas. Meu Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Somos espíritos imperfeitos, meus irmãos. E quando a gente começa a fazer a autorreflexão, a gente vai conseguindo a perceber que momentos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem uma tendência de querer se elevar acima de alguém. Essa necessidade. E quando eu começo a olhar então para isso, eu também vejo uma oportunidade aí de colocar um pouquinho, de frear um pouquinho isso. Não é negar o que eu sou, mas de perceber, eu preciso fazer isso realmente?
Por que eu preciso? O que tem aqui dentro que está faltando? E é o exercício. Assim, nessa reflexão sobre a humildade, sobre a caridade, sobre o orgulho, nós agradecemos a espiritualidade por mais esse evangelho no lar, que ao longo dessa semana nós possamos pensar, identificar inclusive alguns momentos em que nós não conseguimos frear um pouquinho essa necessidade do orgulho, do lado ruim do orgulho, ou da ausência da humildade. E quando isso acontecer, agradecer a Deus. Ok, Pai, obrigado. Tomei essa atitude e agora lembrei que isso não é interessante para mim. E eu reflito e eu vou aprendendo. Não no exercício da culpa, mas no exercício de agradecimento e de colocar isso em prática. Gratidão. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, convido a vocês para fecharmos os nossos olhos, nos conectarmos com os nossos irmãos do mundo maior, que ao nosso lado estão nos orientando, nos intuindo neste Evangelho. Agradecemos pela nossa família, agradecemos pelo nosso trabalho, agradecemos pelos desafios, pelas limitações e pelas dores, porque elas também nos fazem crescer. Pai, na imensidão do Teu ser, somos gratos por mais esse momento, por mais esse Evangelho, feito com muito carinho, amor e respeito a todos nós. Que assim seja. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão. Façamos uma boa semana. Que assim seja.